futuro presidente quer reduzir o número de ministérios. Hoje são 29, já foram 39. Mas será que isso basta? A folha de pessoal cresceu mais de 500% nesses últimos 20 anos. Os prédios federais não são suficientes para abrigar todo mundo. E o governo paga 1 bilhão e 700 milhões de aluguel por ano. Muita gente nem prestou concurso e está lá posta por partido, em cargo de confiança. E os resultados são pífios, como se observa nos serviços públicos. É um Estado grande, caro e pouco eficiente. Como ganhar eficiência com menos gente e menos custo? Para discutir esse assunto atualíssimo, estão aqui no estúdio o Gil Castelo Branco, que é economista e fundador da Associação Contas Abertas, e o Márcio Heleno de Souza Rodrigues, que é professor de administração do UniCeub e um especialista em ambiente de trabalho e recursos humanos. Gil, eu venho acompanhando o seu trabalho há mais de 30 anos, você cada vez se aprofundando mais em contas públicas. Tem futuro essa intenção de reduzir o tamanho do Estado e tornar o Estado mais eficiente? Olha, eu acho que tem que ter, né? A esperança é a última que morre. Ou né? o país não terá futuro. Né? Exatamente. Nós vimos que, por exemplo, se nós compararmos com outros países, né? O Brasil não pode ser diferente do mundo, né? Nós vimos que, por exemplo, a Alemanha tem 15 ministérios, né? A França tem 16, os Estados Unidos tem 15, a Itália tem 18. Dá para a gente formular assim, quanto maior o tamanho do Estado, menor o tamanho do PIB? Pois é, a impressão que dá, é que essa burocracia é alguma coisa muito próxima mesmo dos países menos desenvolvidos, né? Porque, na verdade, nós chegamos a ter 39 ministérios. Isso é algo absolutamente inusitado, né? Parece até que a Índia tem mais de 100, né? Mas numa estrutura um pouco diferente. Mas, de qualquer maneira... Tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É impossível nós imaginarmos um presidente despachar, né, com 39 ministros, né? Isso é absolutamente inviável. Uma multidão. Então, eu acho que, na verdade, não funciona. E depois eu acho que o grande mal dessa proliferação de ministérios, né, até chegar a esses 39, foi que nós criamos uma cultura de que só existindo o ministério, aquele segmento, aquele setor é verdadeiramente prestigiado, que, a meu ver, é uma falácia, né? Porque, afinal de contas, a Polícia Federal está no terceiro escalão e é algo respeitado, enquanto muitos dos ministérios que aí estão, as pessoas não se lembram nem sequer o nome do ministro. É verdade. Professor Márcio, qual é a sua opinião a respeito disso? Então, eu acho que a gente tem que, além de pensar nessa redução de ministérios, porque a redução de ministérios aconteceu aí recentemente no governo Temer e a redução não ocorreu com a melhor eficiência do Estado. É claro que nós temos que ter um número de ministérios que seja possível ser administrado. Quer dizer, reduzir para funcionar. Para funcionar, tem que ser mais eficiente. Temos que entregar para a população um serviço de qualidade. Não adianta a gente só reduzir. Então a gente precisa o quê? Primeiro, modernizar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele não entrega à sociedade aquilo que a sociedade precisa. Ele tem um problema sério. A sociedade tem um serviço de péssima qualidade na saúde, péssima qualidade na educação. Isso porque o Estado brasileiro não avançou nos últimos anos. A gente continua tendo um Estado brasileiro da década de 30. A gente é um Estado extremamente burocrático. Quando a gente faz alguma dessas incorporações ou fusões de ministérios, passa-se meses tentando readequar a nova estrutura. Muitas vezes tem ministérios que até hoje ainda estão com sistemas, não estão com sistema integrado. Aquele Ministério da Pesca que anda, exemplo, até hoje ele anda por aí. É um exemplo, é uma experiência que eu passei por ela. Eu estava na época no Ministério da Agricultura, a gente recebeu o Ministério da Pesca, o Ministério da Pesca chegou na Agricultura, a gente parou boa parte das atividades que a gente estava fazendo para cuidar desse Ministério que estava chegando, não deu conta, o serviço não resolveu, ele foi para o Ministério do Comércio Exterior, uma coisa que a gente não entende por que ele foi parar lá, e depois, atualmente, ele está na Presidência da República. Então, não adianta só fechar um ministério se a gente não moderniza a estrutura. E essa modernização passa por um maior acesso da sociedade ao governo, aos serviços do governo, e para isso precisa de ampliar a transparência e também precisamos, claro, melhorar a relação com os servidores. Não dá para a gente continuar contratando da forma que a gente contrata também servidores ao longo dos anos. Já vamos falar sobre isso, a forma de contratar. Eu queria mostrar os números, então, de servidores, os números de folha de pagamento, quem são, né? Segundo o Ministério do Planejamento, na folha estão 622 mil, na ativa 240 mil, estou falando em governo federal, né? E comissionados, 23 mil. Falou-se tanto de reduzir comissionado, não reduziu, né? Metade aí
é gente sem concurso. Né? Exatamente. Eu acho que aquela promessa de que isso seria reduzido substancialmente não aconteceu. Se nós hoje somarmos, né, aqueles que são do Estado, digamos assim, que são agora chamados de funções comissionadas do Poder Executivo, com os antigos DAS, que são aqueles que não têm vínculo, nós chegamos a esses 23.112, e é praticamente meio a meio. 11.550 para os DAS, 11.562 para os FCPS. Quer dizer, metade tem concurso, outra metade sem concurso. Quer dizer, a ideia é chegar nos 70%, pelo menos essa que é a ideia do governo, de chegar a 70% desses cargos comissionados de pessoas do governo, com vínculo com o governo, e somente 30% sem vínculo. Professor Márcio, eu estava falando em concurso. O concurso mede a vocação para o serviço público? Então, esse é o problema. Nessa modernização do Estado, nós precisamos rever essa forma de contratação. Qualquer empresa séria, ou qualquer país hoje que pensa em desenvolver, ele tem que contratar por competência. Inclusive, o governo federal tem um decreto de 2006 que era para que a gente tivesse já uma gestão por competência no serviço público. No entanto, como que a gente contrata no serviço público? A gente faz uma prova, muitas vezes não é nem a área de gestão de pessoas que faz, isso é terceirizado para uma empresa que vai contratar para o serviço público, mas com base meramente em conhecimento. Ela não mede ali as habilidades que esse servidor vai ter, as atitudes que ele vai ter, que seria o chá da competência. Então, a gente coloca... Não é possível prever se é um funcionário produtivo? Não. E aí, quando coloca, o que acontece? A área de gestão de pessoas, que deveria ser uma área estratégica dentro da organização, está no terceiro escalão dentro dos órgãos públicos. É mero registro burocrático. Cartorial. É um cartório. Aí, quando essa pessoa chega lá, o servidor que chega lá, das mais diversas formações, porque a gente contrata sem essa especificidade, a área de RH, a única coisa que ela faz é lotar esse servidor de acordo com o que um chefe de determinada área solicita. Assim, e não meio aleatório. Isso. Aí o problema é que ele fica lá anos sem gerar a produtividade devida, muitas vezes não tem um programa de qualificação. Talvez se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Muito. Ele não tem nenhuma identidade com a atividade, muitas vezes. Ele fez o concurso porque tinha uma boa remuneração, talvez, ali para o concurso, ele passou na prova e ele não tem nenhuma identidade. E aí gera todo um ciclo que é negativo que a gente tem aí na melhoria da gestão pública. Nós não temos uma avaliação eficiente no serviço público, a avaliação ela não funciona, você pode perguntar para qualquer chefe, qualquer gestor de serviço público, se ele sabe a produtividade de cada um dos seus colaboradores, eu duvido que eles vão responder. Então é uma avaliação muito empírica, superficial, então você não sabe, não tem um plano de desenvolvimento desse servidor, o plano de carreira ele apenas gera ascensão quase que automática, então nós temos... Tem uma pergunta no Twitter que nos mandaram, que diz respeito a esse tema, porque a pessoa trabalhava numa telefônica estatal, depois vem uma telefônica privada na privatização e ela nota a diferença. Vamos ver a pergunta que veio pelo Twitter, que é da Valéria Assis. Eu trabalhava em telefonia. Na privatização, vimos a empresa se transformar, deixando de ser estatal. Aí, processos enxutos, redução de pessoal, capacitação profissional e incentivos aos que se destacavam foram os melhores anos da minha vida profissional. Até ela se achou. Uma boa consultoria, portanto, resolveria. Hein, Gil? Eu acho que eu concordo plenamente com o Márcio, né? Nós temos aí, inclusive, 2 escolas, até para treinamento e até para organizar concursos. Escola Nacional de Administração. ENAP, copiando a francesa, né? Que é famosa no mundo. Exatamente, quer dizer, nós teríamos que estar contratando muito melhor do que o fazemos, né? Nós vemos pessoas que, inclusive, quando de cada 10 jovens brasileiros, você tem praticamente 11, eu costumo dizer que não está grávida, né? Se você tem 11 querendo fazer um concurso para o setor público, tem alguma coisa errada, né? Porque não é desde pequenininho que a pessoa diz, olha, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, mas eu quero ser servidor público. Você não escuta muito isso. Mas por quê? Por causa do salário. Eu quero estabilidade, eu quero aposentadoria integral, eu quero alguns privilégios que os outros não têm. Exatamente. Elas entram para o setor público, fazem os mais diferentes concursos, até que num determinado passam, porque a fila anda, como se costuma dizer, e às vezes passam numa área em que ela não tem, inclusive, nenhuma vocação. Passou porque ela tinha conhecimentos para responder aquela prova. Mas ela, propriamente, começa a se frustrar imediatamente. E essa frustração vai gerando cada vez mais também a falta de produtividade. Então, eu acho que o Márcio toca num aspecto fundamental que tem que ser aprimorado. Talvez agora, com a junção de fazenda e planejamento, isso possa ser, de certa forma, em primeiro lugar, integrado, ENAP e ESAF, né? E que haja uma preocupação maior, uma valorização maior com essa questão da contratação de servidores. Professor Márcio, minha filha era de uma telefônica privada que encampou uma estatal. E ela me conta isso, a dificuldade com as pessoas que estavam acostumadas a não serem cobradas. Eu acho que a modernização do Estado passa por uma maior transparência. Esse trabalho que é feito pela Contas Abertas é
interessantíssimo. Porque quanto mais transparência a gente tiver, quanto mais o cidadão tiver acesso ao governo, mais ele vai cobrar por um serviço eficiente, preste um serviço de qualidade ao cidadão. Então a gente tem que pensar que a gente precisa de um serviço público, ele tem que ser um serviço público de qualidade. Não pode continuar com essa lógica e no serviço público não funciona. Nós precisamos modernizar o serviço público, porque é possível. Se não fosse possível, a gente não teria tantos exemplos em outros países que o serviço público funciona e funciona bem. Então nós precisamos modernizar o serviço público. Isso passa por quê? Primeiro, a gente precisa ter uma nova relação com esse colaborador. A gente não pode mais contratar meramente, como eu disse, pelo conhecimento. A gente tem que ter uma relação com ele, que ele tenha identificação com a atividade que ele faz no serviço público. Então é preciso ter uma vontade política aí de mudar essa relação, de não ser governos de 4 em 4 anos e que não fazem o que é necessário, agora, que é modernizar o serviço. Vamos ver o custo disso. Quanto custa isso para o contribuinte brasileiro? O inchaço da folha de pagamento é uma coisa incrível. Também dados do Ministério do Planejamento dos últimos 20 anos. Cresceu 533%, de 20 bilhões para 129 bilhões. Até 2017, mas hoje está muito mais do que isso, já está o dobro disso, né, Gil? Na verdade, continua crescendo, né? Porque nós temos, assim, por exemplo, desse ano, agora de 2017, 2018 para 2019, a área de pessoal, por exemplo, que está em torno de 303 bilhões, pagamento pessoal, já vai passar para 303 bilhões. E vai para quanto? Vai para 325 bilhões, quer dizer, já é o que está previsto no orçamento de 2019. Previdência também, vamos tocar um outro ponto fundamental, o aumento de um ano para o outro, de 2018 para 2019, é de cerca de 40 bilhões. Então, só Previdência e pessoal crescem 60 bilhões de 2016 para 2018 para 2019. Então, isso obriga a que todas as outras demais áreas sejam comprimidas para que se cumpra a regra do teto. Ou o contribuinte contribui com mais, ou o governo se endivida mais. Eu acho que se o governo não resolver essa questão, quer dizer, de não conseguir reformar a Previdência, e se não até suspender esses aumentos que têm sido dados desde 2016 para cá, ano a ano, 2016, 2017, 2018, 2019, nós vamos chegar numa situação de ingovernabilidade, porque pessoal e previdência vão ocupar um espaço dentro do orçamento que jamais será compensado pela redução das outras despesas. Agora, professor, o senhor já disse que o resultado é que não há prestação de serviço público. Não há prestação de serviço. A todo esse gasto. E há um problema que está aí, que muitas vezes a gente fica nos números, mas tem alguma coisa que é importante a gente analisar. Quando a gente olha para o número de servidores, o Brasil não é um país que tem o maior número de servidores. É uma coisa que a gente muito comumente fala, que a gente tem o maior número de servidores. A gente está atrás da OCDE, atrás de vários países desenvolvidos. O problema ainda que tem no serviço público é que há uma distribuição totalmente equivocada no serviço público. Existe uma massa de servidores, que é a maioria, que é o Executivo Federal, que ganha salários relativamente baixos. Existe uma elite no serviço público que está na ponta, isso que está na ponta trabalhando, e existe uma elite burocrata que está na mesa lá, que está recebendo. Então esse é um dos grandes... No birô. Isso é um dos grandes problemas que nós temos, essa desigualdade. Inclusive a questão regional também. Nós temos concentração de servidores aonde que não está atendendo a população. O serviço público, ele passa uma boa parte do tempo se servindo, cuidando dos seus interesses. Quem será que lembra do Hélio Beltrão, pai da nossa Maria, nossa colega? Né? O Hélio Beltrão tinha o Ministério da Desburocratização e conseguiu desburocratizar. Só que houve uma reação. Vamos recordar esse ministério que veio para tirar esse papelório, essa burocracia. Já tentaram acabar com o excesso de papelada no Brasil. Em julho de 79, foi criado o Ministério da Desburocratização. Apesar do nome complicado, o objetivo era facilitar a vida dos brasileiros. O ministro, na época, Hélio Beltrão, tinha 2 metas. Trata-se, primeiro, de agilizar os procedimentos. Segundo, de combater a fila. São 2 preocupações fundamentais do meu ministério. E que a palavra do contribuinte valia mais que o papel. Agora, ele me disse na época, ele disse, olha, eu sei que a burocracia vai voltar, porque ela contém os seus anticorpos, né? E vai voltar, ela vai reagir, ela própria cria suas novas barreiras, e aí está a burocracia de novo, a gente viu pelos números, né? Exatamente, eu acho que o Hélio Beltrão fez um papel excepcional, né? Inclusive no sentido de respeitar o cidadão, né? De criar várias alterações de procedimentos em respeito ao cidadão. E até eu lembro, né, Alexandre, que antes de Hélio Beltrão,
já na década de 30, Getúlio Vargas também teve essa intenção de modernizar o Estado e criou uma comissão que viajou até pelo mundo afora. Até a ideia naquela época era trazer o Fordismo para o Brasil, porque Henry Ford tinha criado a linha de produção, fazer mais veículos a um preço mais barato. Então o DASP era sinônimo de modernidade na época em que ele foi criado, né? Agora, você veja, nesses anos todos, 80, 90 anos de Vargas para cá, tivemos ainda talvez a mais o Bresser Pereira, não é? Depois aquela desastrosa reforma do Collor, né? E no mais é aquela história. Você, para dar uma satisfação pública, você acaba criando um ministério ou cortando ou excluindo o ministério sem que você efetivamente avalie se aquilo era ou não era necessário. Pois é, aí o âmago da questão, né? Será que adianta diminuir o número de ministérios, aumentar? Então, a gente vê nos números que não muda, né? O Estado continua aumentando o número de cargos comissionados, as despesas continuam aumentando. Por quê? Porque a gente não vai trabalhar no cerne da questão, que é repensar o Estado brasileiro. Nós precisamos modernizar esse Estado brasileiro. Como que a gente tira o poder da burocracia? Dando poder ao povo. Então, como a gente dá poder ao povo? Dando acesso ao povo para que ele não tenha dificuldades. Imagina quantos lugares... Inclusive os empresários. Sim, os empresários brasileiros. Quanta burocracia a gente precisa hoje para montar uma empresa? A gente passa 3, 4 meses para tentar montar uma empresa no Brasil, porque a burocracia é tamanha. Para encerrar, pior ainda. Pior ainda. E está espalhado, as informações não estão num local só, você precisa sair procurando órgão a órgão, onde você precisa fazer uma peregrinação. Então nós precisamos modernizar o Estado brasileiro para que a sociedade tenha informação, que ela possa opinar, que ela possa questionar e que ela possa avaliar o serviço público. Aí a gente vai ter, com certeza, não vai ter mais a volta da burocracia. Agora, um testemunho, e o Gil também acompanhou essa época, quando entrou o mundo digital, entrou o computador, eu imaginei que esses ministérios aí, que são 19 lá na Esplanada, inclusive Justiça e Itamaraty, tinham que ser reduzidos para 1/3, já que chegou o computador, mas ao contrário, o que a gente vê é a multiplicação por 5. Eu queria mostrar agora, aliás, não vai ser agora, vai ser depois dos comerciais, o que está acontecendo na Estônia, que estão digitalizando o governo, e aí as coisas são feitas em questões de minutos. A gente já volta. Estamos discutindo se é possível reduzir o tamanho do Estado, como quer o novo presidente, dando mais eficácia, mais eficiência ao governo. A Bianca Rotier gravou um programa sobre o esforço da Estônia para transformar o país numa sociedade digital. Vamos ver. Alexandre, você está aí no programa discutindo a desburocratização, a eficiência do Estado. Pois bem, no Sem Fronteiras desta semana eu vou mostrar o exemplo da Estônia, um pequeno país no norte da Europa, à beira do Mar Báltico, que apostou numa revolução digital. Então, por exemplo, para declarar o imposto de renda, o cidadão precisa de apenas 3 minutos. Para abrir uma empresa, veja bem, 18 minutos. O resultado é uma eficiência enorme, uma economia de tempo e de dinheiro também. O cidadão acaba deixando de gastar com burocracia, em média, 5 dias por ano. E com isso, a economia chega a 2% do PIB, o Produto Interno Bruto. O Sem Fronteiras vai mostrar como os estonianos conseguiram chegar nesse nível. O programa está muito interessante. Muito obrigado, Bianca. Estamos curiosos para ver o Sem Fronteiras. Agora, é isso, o Estado não tem que atrapalhar a vida dos contribuintes e dos cidadãos, né? Com certeza. E aquilo que está sendo uma solução para a Estônia é um dos grandes problemas que nós temos, essa área de TI, Tecnologia da Informação. Porque, apesar de nós termos aqui 2 empresas, como o SERPO e o Dataprev, o SERPO sempre se preocupando mais com os sistemas corporativos, CIAF, CIASG, etc. Né? Mas o que acontece? Os ministérios estão a toda hora precisando de um sistema, contratam essas empresas de pequeno porte para realizar, não é? E o que acontece é que esses sistemas nós gastam um dinheirão, né? Gastam uma fortuna e esses sistemas não conversam entre si. Quer dizer, então não há uma integração desses sistemas. Ao contrário do que está acontecendo na Estônia, em cada uma dessas áreas, inclusive dentro, às vezes, do mesmo ministério, você tem uma série de sistemas que não conversam. Talvez seja de propósito para poder manter lei de Parkinson, né? O trabalho aumenta na proporção em que haja gente disponível para realizá-lo, né? É verdade. É interessante essa história da Estônia,
porque isso não começou agora, né? 15 anos atrás, o presidente que ganhou a eleição na Estônia, ele vinha da área de tecnologia e levou isso como uma bandeira para o governo. Então ele implantou primeiro nas escolas, ele criou de forma muito forte, trabalhou isso muito forte nas escolas. E de lá para cá ele vem desenvolvendo esse trabalho de acesso à informação, de agilidade para a sociedade. Mas muitas vezes a gente pode pensar assim, a Estônia é um país pequeno, o nosso país é um país mais complexo, ou é diferente a realidade. Mas temos como exemplo aqui o Uruguai, que em apenas um dia você pode montar uma empresa, no Chile. Nós temos, para falar em complexidade, a gente tem a Índia. A Índia, 99% da população já tem identidade digital. Olha aí. Então, pois é. Agora, se o Brasil é grande, mais necessidade ainda de reduzir essa burocracia pública. Agora, outra coisa, Gil, eu vejo que é um grande negócio construir prédio para depois alugar para o governo. Com certeza. Diversos desses prédios aqui em Brasília são alugados, né? Inclusive, assim, um dos que aluga é até a Confederação Nacional do Comércio, que tem recursos e construiu vários prédios e os aluga para o governo. E a incoerência é essa, nós estamos pagando aluguéis em Brasília enquanto tem dentro da esplanada, exatamente na esplanada, o bloco O, absolutamente vazio há 3 anos. Então isso mostra, quer dizer, um problema gravíssimo de gestão do patrimônio da União. E outra coisa né? que a gente viu aqui também, construíram anexos, porque os ministérios planejados originalmente pelo Lúcio Costa e pelo Niemeyer não deram conta da quantidade de gente. Eu acho que Lúcio Costa ia estar realmente, né, muito triste se visse o que está acontecendo, porque a esplanada hoje abriga uma parte, né, do governo federal. O resto está espalhado por diversos órgãos em prédios de terceiros alugados e pagando caríssimo até por esses aluguéis. Então eu acho que a gestão do patrimônio da União, que também estará nesse novo Ministério da Economia, é uma área que merece uma atenção especial do governo, porque existem Brasil afora prédios vazios, prédios desocupados e até prédios caindo, como nós vimos lá em São Paulo. Professor, será que o atual governo merece ou tem necessidade de algum órgão específico para fazer esse serviço de redução do Estado? Então, eu acho que a gente precisa nesse momento pensar algum órgão que tenha um poder aí para repensar o Estado brasileiro, porque nós precisamos urgentemente modernizar o Estado brasileiro. Um novo Hélio Beltrão aí. Talvez um novo Hélio Beltrão. Que a gente precisa modernizar o Estado brasileiro, porque o Estado do jeito que está não pode continuar. E as pastas nas suas atividades acabam não pensando o governo em si. E a gente precisa de pessoas para pensar o próprio governo, modernizar o próprio governo. É o governo, a estrutura do governo voltada para si própria, né, o que a gente tem visto. Exato. Então a gente precisa dessa visão, né, de como vamos modernizar, como vamos adotar essas boas práticas que a gente tem pelo mundo, como vamos aproveitar aquilo que a gente já desenvolveu, porque tem trabalho desenvolvido também, não é... Bom. Então, para que a gente possa ter aí, com certeza, um Estado mais eficiente que gere resultado para a sociedade. Tomara que se consiga. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado, professor. Na próxima semana, mais um tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.